Pessoal, aqui a gente vai falar da altitude e a temperatura. A altitude é a altura de um lugar em relação ao nível do mar, né? Então, assim, geralmente, quanto maior a altitude, mais baixa a temperatura. Isso acontece por quê? Porque as altitudes mais elevadas, né, o ar é menos denso e também ele tem menos calor. Então agora a gente vai analisar aqui essa imagem, né, que está representada ali por Campos do Jordão. Quer dizer, Campos do Jordão está representada nessa imagem. Então, a altitude de Campos do Jordão é de 1.700 metros, uma temperatura de 18 graus. Né? Então, Campos do Jordão está localizado ali em uma região montanhosa, né? E a uma altitude elevada. Então, por isso que a temperatura é mais baixa, né? Comparada às outras regiões mostradas na imagem, tá? São Paulo, pessoal, a altitude é de 800 metros, né? Uma temperatura aí de 20 graus. Então, observando São Paulo, está uma altitude intermediária, né? Então, a temperatura aqui ela é um pouco mais alta que em Campos do Jordão, tá? Mas ainda não tão alta quanto as regiões ao nível do mar, tá? Está numa posição aí intermediária. Santos, na verdade, tem uma altitude de 2 metros, então assim, a temperatura é de 22 graus, tá? Qual que é a observação que a gente precisa fazer aqui? Santos está praticamente ao nível do mar, né? Então, a baixa altitude significa que a temperatura é mais alta comparada aos outros lugares mostrados nessa imagem, ok? Tudo bem até aqui? Então, como nós podemos ver, né? À medida que a altitude diminui, a temperatura vai aumentar. E isso ocorre por quê? Porque em altitudes mais baixas, a atmosfera é mais densa. Então, ela consegue reter ali um pouco mais de calor, tá? Em Campos do Jordão, que está a 1.700 metros, né, de altitude, a temperatura ela é de 18 graus, então mais fresca devido à maior elevação. Tá? Em São Paulo, que está ali a 800 metros de altitude, a temperatura ali ela sobe para 20 graus, né, indicando ali um aquecimento moderado. Tá? Em Santos, né, que está quase ali ao nível do mar, 2 metros aproximadamente, a temperatura é de 22 graus, e a mais alta das 3 regiões, né, devido à sua baixa altitude. Então, quando a gente pode resumir isso daqui? A gente pode dizer que a altitude, né, influencia diretamente a temperatura do lugar. Então, assim, quanto maior for a altitude, menor é a temperatura. E quanto menor for a altitude, maior é a temperatura, tá? Então, assim, essa relação, ela se torna importante para a gente entender o porquê diferentes regiões têm climas diferentes, mesmo que estejam próximas umas das outras, ok? Então, nós concluímos, então, né, que essa imagem aí nós podemos ver claramente, né, muito claramente, como a altitude, ela afeta a temperatura. Então, isso nos ajuda a entender melhor, né, essas variações climáticas em diferentes regiões, ok? Pessoal, esse é o último slide da nossa aula, tá? Aqui a imagem que nós vamos analisar, ela vai nos ajudar, na verdade, a entender como que as montanhas, né, e outras formações de relevo, elas podem ali afetar a circulação dos ventos, tá? E também, não só isso, mas a distribuição das chuvas, né, e a temperatura aí de determinadas regiões, tá? Então, a gente vai falar da influência da circulação dos ventos aí. O relevo, especialmente, pessoal, na verdade, especialmente as montanhas, né? Ela atua aí como barreiras naturais para os ventos. Então, quando uma massa de ar, né, úmida, ela encontra uma montanha, ela é automaticamente forçada a subir. E é justamente esse movimento da ascensão que é crucial para formações de nuvens e também das precipitações, ou seja, das chuvas, né?
Então, nós vamos entender aqui, pessoal, os termos, né, barlavento e sotavento, tá? Conforme a imagem que a gente pode observar aí, tá? Eu vou circular aqui para vocês os termos aí, né? Aqui, ó, barlavento, na verdade, deixa eu ver aqui, ó, o termo barlavento e sotavento aqui na nossa imagem, tá? E aqui o ar quente, tá? E aqui as precipitações, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, barlavento, ele é o lado da montanha, como vocês veem, que recebe ali o vento diretamente, né? Então, assim, quando o ar úmido ele sobe pela encosta, né, de barlavento, ele se resfria, né? E essa umidade ela condensa, formando ali as nuvens e provocando chuva. Então, é por isso que essa face da montanha ela é geralmente mais verde, mais úmida. Perceba ali na imagem, né, que tem uma que é mais verde ali, mais úmida, tá? Já o sotavento, depois que esse ar úmido ele se precipita na face do barlavento, ele desce pelo lado oposto da montanha, ali, conhecido como sotavento, tá? Então, assim, durante essa descida, o ar ele acaba se aquecendo ali e a umidade ela acaba diminuindo, resultando ali num clima mais seco, tá? E esse efeito, ele cria áreas de sombras de chuva, né? Onde as precipitações elas acabam sendo ali significativamente menores, tá? E aí, como que isso influencia na temperatura, né? As montanhas, elas podem também influenciar a temperatura de uma determinada região, tá? Então, essa altitude elevada, né, o ar ele fica mais rarefeito e ele acaba retendo menos calor, resultando ali em temperaturas muito mais baixas, tá? Além disso, pessoal, a presença da vegetação nas encostas, né, ela pode modificar a absorção de calor, né, desse calor solar, contribuindo aí para as variações locais, né, de temperatura em determinadas regiões. E aí, qual que é o impacto disso regionalmente falando, né? As formações de relevo, pessoal, como cadeias de montanhas, elas podem sim definir os climas distintos em regiões adjacentes, tá? Por exemplo, uma região de barlavento, ela pode também ter um clima temperado e úmido, né? Enquanto a região do sotavento ela pode ser mais árida, né? Ou seja, semiárida também, né? E este fenômeno, então, ele pode levar à formação de desertos, né, do lado do sotavento, das grandes montanhas, aí, das grandes cadeias montanhosas, tá? Vamos citar aqui, por exemplo, um exemplo real, né? Um exemplo real aqui e clássico, né? São as Cordilheiras dos Andes na América do Sul, tá? O lado do Barlavento, né, ele fica voltado para o Oceano Pacífico. Então, ele recebe muito mais precipitação e tem uma vegetação muito mais exuberante. Então, assim, em contraste, o lado sotavento, e voltado ali para o interior do continente, ele é muito mais seco. Então, ele contribui para formações ali do deserto do Atacama, tá? Que é um dos mais áridos do mundo, tá? E o que a gente pode concluir com isso, pessoal? O relevo, na verdade, ele desempenha um papel fundamental na modulação do clima regional. Então, sim, essas montanhas, elas não apenas determinam a distribuição das chuvas, né, e da formação de sombras de chuva, mas elas também podem ter uma forte influência ali na circulação dos ventos, tá? Então, para a gente, né, para nós entender esse processo, facilita muito a nossa compreensão dessa complexidade do clima aí das diferentes partes do mundo, né? Em especial aí a importância do relevo para a geografia física, ok? Nós vamos dar início agora à nossa aula de número 2, tá? Nós vamos prosseguir aqui, ok? Pessoal, então aqui nós vamos conhecer aqui esses dois termos, né? Continentalidade, maritimidade, né? Que está relacionado ali à distância, né? E à aproximação dos grandes corpos de águas, tá? E a gente vai entender como que isso afeta o clima de determinadas regiões. Então nós vamos aqui agora analisar aqui essa imagem, né? E a gente vai começar fazendo uma definição aqui bem básica, né? Sobre continentalidade, que ela se refere ali às áreas que estão situadas ali mais no interior do continente, longe dos grandes corpos d'água, tá?
E a maritimidade ela se refere às áreas mais próximas dos oceanos ou dos grandes corpos de água. E qual que é a influência disso no clima, né? As áreas que estão mais próximas do oceano, que é a maritimidade, ela tem um clima muito mais moderado. Então isso vai significar que a variação de temperatura ao longo do ano ela é muito menor, tá? Porque o oceano ele atua como um regulador térmico, né? Então assim, ele vai aquecendo e resfriando mais lentamente, tá? Então isso resulta ali em invernos muito menos rigorosos e verões mais amenos. E aí existe um contraste, né? Por exemplo, as áreas do interior, né, que são a continentalidade, elas acabam ali experimentando, né, uma maior variação térmica. Isso significa que as temperaturas elas podem ser extremamente quentes no verão e muito mais frias no inverno, tá? Então, a ausência do efeito moderador dos grandes corpos de águas, elas acabam resultando ali em amplitudes térmicas muito mais amplas, tá? E aí a gente tem assim detalhes sobre a maritimidade. A gente começa dos corpos hídricos, né, falando dos corpos hídricos, que são grandes volumes de água, como o oceano, né? Então eles regulam ali o clima, principalmente nas regiões costeiras e litorâneas. Então, pessoal, eles absorvem mais calor durante o verão e liberam calor durante o inverno, tá? O que mantém ali as temperaturas até mais constantes, tá? E a gente pode citar também os ventos úmidos, né? Os ventos que sopram ali dos oceanos, eles carregam, né, a umidade para as regiões costeiras, resultando ali em maior precipitação e em um clima mais úmido, tá? Então nós temos a amplitude térmica, né, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima, ela acaba sendo menor em áreas mais próximas ali ao nível, né, do mar, né, então um efeito mais moderador ali do oceano, tá? E aí a gente pode falar aqui, eu citar alguns detalhes sobre a continentalidade, né, que é a distância ali dos corpos hídricos, tá? Então, em regiões que estão muito distantes dos oceanos, pessoal, não há esse efeito moderador, né? E isso faz com que as temperaturas elas flutuem mais drasticamente, tá? E aí acaba uma maior amplitude térmica, né? Então, por exemplo, a diferença entre temperatura máxima, né, e mínima, ela é maior em áreas do interior, tá? Então, no verão, a Terra aquece mais rapidamente, né, resultando ali em altas temperaturas. Já no inverno, a Terra ela esfria rapidamente, né? Então, assim, resultando também em temperaturas muito baixas. E a gente pode citar também aqui os exemplos práticos, né? Por exemplo, nós podemos observar isso comparando ali as cidades de São Francisco, né? Que ela está próxima ali ao oceano e tem um clima mais moderado, como cidades, por exemplo, como Moscou, né? Que está no interior do continente e ela tem verões muito mais quentes e invernos extremamente frios, tá? Então aí a gente pode observar a imagem mais uma vez e resumir. Ela ilustra ali, pessoal, uma região litorânea e uma região interiorana, ou seja, mais no interior. Então, essa região litorânea, pessoal, a gente fala aqui da maritimidade. Então, ela mostra ali como que o oceano ela vai influenciar ali o clima, né? Resultando ali em menores variações de temperatura e um clima muito mais ameno, tá? Na região ali interiorana, né, que é da continentalidade, ela mostra como que a ausência ali do oceano ela acaba levando ali a maiores variações de temperatura, né? E isso vai resultar, obviamente, em verões muito quentes e invernos muito frios, tá? Vamos utilizar aqui essa imagem, né, para a gente entender melhor, de fato, como que funcionam os fenômenos, né, das correntes marítimas. É muito simples, se você observar a imagem, você vai conseguir compreender com muita facilidade. Essas correntes, pessoal, elas são grandes massas de águas que se movem aí através dos oceanos, né? Então, assim, elas podem ser classificadas como quentes e também podem ser classificadas como frias.
Isso vai depender muito da temperatura da água que estão transportando elas, tá? E qual que é a influência dela no clima, tá? Primeiro a gente começa explicando o que são correntes quentes, tá? As correntes quentes, na verdade, elas estão representadas aí na nossa imagem em vermelho, você pode observar junto comigo. E elas transportam águas quentes, né, equatoriais para as latitudes mais altas. E ela tem um efeito no clima. Por quê? Porque elas acabam que aumentando a temperatura, né, e a umidade do ar nas regiões costeiras que elas influenciam, promovendo assim uma evaporação, né, e consequentemente maiores volumes de precipitação, ou seja, maiores volumes de chuva, tá? E isso pode resultar em climas mais úmidos e em climas também temperados. E a exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, a corrente do Golfo, né? Que ela aquece ali o clima da Europa Ocidental, né? Tornando ali o clima mais ameno do que nas outras regiões da mesma latitude, tá? E nós podemos também citar as correntes frias, né? Que estão representadas ali, né? Em azul, tá? Nas setinhas azul ali. E elas vão transportando ali a água fria das regiões polares, ou seja, dos extremos, né, para as latitudes mais baixas, tá? E qual que é o efeito disso no clima? Pessoal, elas resfriam a temperatura, né, e diminui também a umidade do ar nas regiões costeiras que elas influenciam. E isso vai reduzir ali a evaporação e a precipitação, né, e vai contribuir para que tenham ali uma formação mais áridas, né, e semiáridas. A exemplo disso, então, a exemplo disso, nós podemos citar ali a corrente de Humboldt, tá? Que resfria ali a costa da América do Sul, né, e vai contribuir ali para clima mais árido, né, principalmente ali do deserto do Atacama, como nós já citamos anteriormente, tá? Então agora eu vou convidar você para analisar essa imagem aí junto comigo. A gente sabe que essa imagem é uma imagem do mapa mundi, né? E ali ela mostra as principais correntes ali, né? Identificadas pelas setinhas azuis e pelas setinhas vermelhas, tá? E também ali destaca as regiões áridas, né? Ou semiáridas em amarelo. Então muitas das quais, pessoal, elas são influenciadas por essas correntes marítimas, tá? Então, assim, nós podemos resumir, pessoal, as correntes marítimas, né, como quentes, né, que elas vão aumentar a temperatura e a umidade, e elas vão provocando, assim, climas mais úmidos, tá? E as correntes frias, elas vão diminuindo a temperatura e a umidade, e que vai contribuir ali para climas mais secos, né, e a formação ali dos desertos. Então, nós temos aqui o exemplo, né, que nós citamos anteriormente, que é o exemplo do Golfo, né, da corrente do Golfo, que transporta a água quente do Golfo do México, né, para a Europa, então aquecendo mais o clima. E a corrente de Humboldt, né, que ela transporta ali a água fria da Antártica, né, ao longo da costa oeste ali da América do Sul, e vai contribuir ali para um clima, né, seco, né, como ali nós citamos anteriormente o deserto do Atacama, tá? Então, as correntes marítimas, elas vão desempenhar um papel crucial aí na regulação do nosso clima, né, de forma global. E elas vão sair aí distribuindo calor e umidade, né, através dos oceanos e vão influenciar, na verdade, né, diretamente nas condições climáticas, né, principalmente das regiões costeiras ali onde elas banham, tá? Pessoal, nesse slide, né, nós vamos falar sobre o albedo, tá? O que é o albedo, na verdade, né? Ele é uma medida, né, de refletividade, né, da superfície da Terra. Em outras palavras, pessoal, ele indica quanta luz solar é refletida de volta para o espaço, né, por uma superfície, tá? Como que funciona então o albedo? Então você imagina, né, por exemplo, que a luz solar, ela é um feixe de luz que atinge diferentes superfícies da Terra. Algumas dessas superfícies, elas refletem mais luz de volta para o espaço, né, do que enquanto outras absorvem mais luz. Então, o albedo
ele é a proporção de luz refletida. Quando a gente fala de albedo, a gente fala de refletividade. Então, superfícies mais claras, como gelo, neve, ela tem um albedo muito alto. Então, isso significa que elas refletem maior parte da luz solar que recebem, né? Então, pense como a neve, por exemplo, ela é brilhante, né? Em um dia ensolarado, porque ela está refletindo muito mais luz de volta para o espaço. Já as superfícies que são consideradas escuras, né, como florestas densas, os oceanos, eles acabam tendo um albedo aí muito baixo. Então, elas absorvem mais luz solar e refletem menos, né? É como você usar, por exemplo, uma camiseta preta num dia muito ensolarado, né? O preto ele não absorve mais calor, né, do que uma camiseta branca, por exemplo. Então, pessoal, por que esse albedo ele é importante para nós? Porque o albedo ele influencia diretamente a temperatura da Terra, né? Então, assim, superfícies com alto albedo ajuda a manter, né, o planeta mais frio, né? Refletindo, então, mais luz solar de volta para o espaço, absorvendo menos calor. Já as superfícies com baixo albedo, elas absorvem muito mais calor e isso vai contribuir aí para um aquecimento maior. Aí, exemplo prático disso, pessoal, vamos pensar nas calotas polares, por exemplo. Elas têm um albedo muito alto, né? Então elas refletem ali uma maior luz solar de volta para o espaço. Então, quando essas áreas começam a derreter, pessoal, a água líquida, né, exposta ali, ela tem um albedo muito mais baixo, absorvendo mais calor e acaba que acelera, né, o derretimento, tá? E qual que é o impacto disso, né, nas mudanças, né? Mudanças, pessoal, na cobertura da Terra, ela pode afetar o albedo global, né? Por exemplo, desmatamento, né? Reduz o albedo, por quê? Porque as florestas ela têm um albedo mais baixo do que a vegetação rasteira, tá? Então, assim, isso contribui para o aquecimento global de forma muito significativa e acelerada. Sem contar os efeitos da urbanização. Por quê? Porque as áreas urbanas, por exemplo, com seus prédios, asfalto, geralmente têm um albedo muito menor do que as áreas naturais, né? Resultando aí, pessoal, em grandes ilhas de calor, tá? E qual que é a conclusão disso tudo, pessoal? O albedo, na verdade, ele é essencial para a gente compreender o equilíbrio energético da Terra, tá? Então, assim, ele vai nos ajudar a entender como que as diferentes superfícies, por exemplo, elas refletem, né, ou absorvem mais luz solar. E isso vai influenciar no clima e também nas temperaturas globais.